Telegram? O Telegram sofreu uma sanção que não existe no nosso direito penal, que não existe no nosso direito, nas regulações do direito virtual, e que não existe desde a Idade Média. Que é aquilo, você tem que sair falando assim, eu sou ladrão, eu sou o mal. Lembra do Game of Thrones? Shame, shame. Ele obrigou ao Telegram sair pelado e falando para todo mundo que era um vilão. Enquanto nesse país, o caso lá da Boate Kiss, falei ontem, o pai de uma das vítimas chamou o dono da boate de assassino. O pai de uma das vítimas foi condenado por calúnia, porque ele não tinha sido condenado por homicídio. Aí agora, sem processo e sem condenação, nós estamos vendo uma empresa sendo obrigada a sair por aí dizendo, ó, eu cometi crime, eu cometi crime. Isso não existe. Isso é medieval. Mas aí, o que eu falo, antes da gente chegar nesse ponto, o ministro da Justiça, ele, claro, o vingador, não da Marvel, porque senão a Marvel vai estar de Marvel a pior. Mas o vingador, talvez de A Caverna do Dragão, né, Flávio Dino, comemorou a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo, que ameaçou suspender o Telegram caso a empresa não apagasse as críticas e, na sequência, né, as críticas contra o PL da censura e apresentasse um novo texto em que ela reconhecesse que disseminava uma falsa informação no assunto pipipi popopó. Bom, no fim das contas, a plataforma cumpriu a decisão e está no ar. Dino disse que a decisão de Moraes é um passo importante para a fixação de balizas regulatórias a tais empresas. O faroeste digital é incompatível com a Constituição, a Polícia Federal dará cumprimento imediato ao comando a ela destinada. Fecho aspas. Já o deputado Ivan Valente, do PSOL, disse com toda a valentia no Twitter, o Telegram é um bicho feroz contra o PL que combate a fake news para proteger escolas e crianças, mas é um animalzinho meigo na hora de acobertar perfis neonazistas, pedófilos e golpistas. Eu não soube que o perfil do Ivan Valente estava sendo acobertado, porque isso é um golpe de Estado. Mas vamos lá. E ainda, só porque eu falei no Flávio Dino, né, só porque eu falei nele, né, o ministro da Justiça, ele compartilhou nas suas redes sociais montagens de seu rosto incorporado em personagens dos Vingadores, franquia de heróis da Marvel. A referência foi a resposta irônica de Dino direcionada ao senador Marcos Duval durante a audiência no Senado. No Twitter, o ministro diz o seguinte, aspas, confesso que gostei, sonhos de infância não morrerão jamais, fecho Nossa aspas. Que olha aí, Felipe, meu. Né, a Marvel é da Disney? Precisava cobrar direitos autorais. Precisava cobrar direitos autorais. Porque ele está se utilizando de uma imagem, né? A Disney precisa cobrar dele. Ele está cometendo um crime. Aí, né? Um crime não de natureza penal, mas de natureza da lei do direito autoral. Ele está se utilizando, né? Na sua página aí de imagens que tem copyright. Mas se ele é uma criança, tal com eleições de criança, se acertou de ser o Vingador da Caverna do Dragão, porque o Vingador da Caverna do Dragão é o filho do Mestre dos Magos, que era uma criança que se apresentava como aquele vilão. Muito bem, parabéns, você colocou bem. Ele é um Vingador, mas o da Caverna do Dragão. Mas é uma criança. Como é uma ego trip, não, mas né? Também é complicado, porque se ele for para a Caverna do Dragão, ele não consegue sair. Mas, ó, controla. O Dino tá fazendo sucesso nas redes da esquerda, viu? Ele dessa forma... Ele é muito midiático, ele se coloca dentro de qualquer tema. Eu já venho há tempos falando como esse cara é perigoso. O Flávio Dino é uma das pessoas mais perigosas, assim, em termos de capacidade de causar estragos para o país. Né? Ele é uma pessoa extremamente inteligente, que se comunica bem, mas ele é extremamente mal intencionado. Tem uma egotrip absurda, né? Você vê por essas postagens, assim, que ele alimenta o ego dele, ele se sente melhor. Ele é extremamente autoritário.
né, diversas comunicações, diversos momentos, já teve eventos em que eu tive presente, ouvi falas dele, todas essas comunicações recentemente que ele veio levado adiante, todas têm um tom autoritário. Então, assim, a gente tem que observar muito de perto, como sociedade, as atuações desse indivíduo, porque o impacto que ele pode ter negativo no país é realmente gigantesco. Verdade, e é impressionante, o Pavinato. Eu não sei se é pior ele continuar ou se ele cair, porque o impacto da queda também pode ser. É impressionante como ele está fazendo esse jogo pela população. De mídia social, de meme, de internet. Ele vai para uma audiência na Câmara ou no Senado, ele faz os cortes certinho, ele faz a tiragem da fala dele ideal, ele faz as brincadeirinhas, tem feito muito sucesso nas mídias sociais e tem inclusive causado uma ciumeira na esquerda danada, porque ele vem chamando uma atenção para si. Vale lembrar que o perigo é tão grande, Daniel, que num passado não tão distante já foi até sondado o nome do Flávio Dino para ocupar a vaga da esquerda para a presidência da República. E ele tem Mas eu não tenho dúvida que ele vai chegar em 2026 muito mais projeção do que qualquer outro dos ministros do Lula. Isso dito que é possível, a gente precisa lembrar que a esquerda tem suas guerras civis, especialmente quando a gente fala do pós-Lula. Eu acho que vai ser uma pegação, todo mundo batendo em todo mundo ali. Basta lembrar o que o PT fez em outras ocasiões. Essa cena dantesca. Você for comer pipoca, né? Mas veja, é importante lembrar o que o PT fez com Marina Silva quando ela quis ter protagonismo, o que o PT fez com o Ciro Gomes quando ele tentou ter protagonismo para além das bênçãos do partido. Mas quem disse que o Dino não pode ir pro PT? Esse é o ponto. Dos próximos capítulos. Mas o ponto é que o PT tem uma cultura interna muito autoritária e de que você não pode chegar e sentar na janelinha sem ter uma grande resistência dentro do partido. Mas a questão é que... Então, acho que a vida não vai ser tão fácil. Fora o Lula, o PT não tem grandes lideranças. Não tem grandes lideranças que conseguem combater uma liderança que se apresenta com uma força muito grande. Eu quero que as lideranças de esquerda se resolvam entre elas, né? Para ser muito aqui polido. Eu quero saber como é que... Porque, veja, o ministro da Justiça, ele está comemorando fixação de balizas regulatórias sem lei. O ministro da Justiça, que para toda a oitiva que ele vai lá, que ele não fala nada, ele tem um tique, ele leva um calhamaço de sulfite com uma constituiçãozinha, aquelas que dá de graça, em cima. Aí ele fica toda hora assim. Aí ele fala e... Eu acho que pelo menos ele deve ter lido, né, aquele calhamaço da Constituição. Embora que é uma tortura. Bom, isso também significa muita coisa. Aí ele sabe, todo mundo sabe, que nesse país ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, senão em virtude de lei. Então como é que esse senhor, que foi juiz, que teve a audácia de dizer para o Sérgio Moro, eu fui juiz, mas ao contrário do senhor, eu nunca fiz isso... Fazendo agora. Se foi juiz, por que não sabe que nesse país só se é obrigado a fazer ou deixar de fazer em virtude de lei? Se é juiz, por que não sabe que regulação não é lei? Regulação é aquilo que estabelece como é que a obrigação ou a proibição da lei vai se realizar aqui no nosso mundo. Não no seu mundo da lua. Agora, ele comemorar o fato do judiciário legislar, ser ministro da Justiça, se gabar de que era ministro federal, isso não é uma preocupação muito grande, porque se um cara que se gaba que é juiz federal não sabe da regra básica de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer senão em virtude de lei, de que o judiciário não pode legislar, nesse quesito muito menos. E agora, como o ministro da Justiça comemora, mas ele comemora uma roçada em cima da... Como é que pode uma coisa dessa? Quem vai parar este ministro? Fala para mim. Ninguém vai parar ele também, que nem o Pacheco. A única forma de parar é se ele fizer alguma coisa muito absurda... por quê? Mas... Calma aí, mas peraí. Ele vai sair nu na esplanada Deixa eu terminar o argumento. Não, por favor. Deixa eu terminar o argumento. Que ele está fazendo coisas absurdas,
eu vou dizer, não, ele não está fazendo coisa absurda. Sabe por qual razão? Porque ele está fazendo coisa absurda contra a lei, contra a sociedade e contra a direita. Onde que isso vai se tornar uma coisa absurda? Quando fizer alguma coisa absurda que contrariar os interesses ou do partido ou do presidente da República. Aí isso se torna absurdo. A única forma de parar é quando ele se tornar uma pedra diante desses grupos. Aí ele faz uma coisa. É a única coisa que tem como parar. E não há como fazê-lo. Sabe por qual razão? Porque a matriz dele é uma matriz marxista, uma matriz comunista. Como é que você... É uma matriz comunista cristã. Mas... Que agora ele só fala não, em Deus e Cristo. Só um detalhe. Não tem. Isso aí fica. Ou você é cristão, ou você é marxista. As duas coisas não têm doutrinariamente como caminharem junto. Com todo o meu respeito a todos os adeptos da teologia da libertação e a todos aqueles que querem inventar história. Não tem como. Mas só para eu terminar, a questão e o fato dele ser de uma matriz marxista. Ora, o arcabouço jurídico, ele funciona para preservar a causa da inclusão social, da razão da sobreposição do Estado sobre a sociedade para acabar com a divisão de classe, de forma que o arcabouço jurídico ele é um instrumento para a causa. Por isso que não adianta. E é por isso que ele quase teve sucesso no Maranhão, nessa causa de aniquilar a divisão de classes, né? Porque lá quase conseguiu, quase 100% da população miserável. Né? Ele unificou ali, né? Uma sociedade igualitária no Maranhão. Mais de 50% da população dependente do Bolsa Família. Só para dar uma simplificada no que o professor falou, meu querido amigo, se você é do time do amor, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Você tudo pode. Agora, se você não é do time do amor... Aí, meu amigo, estamos vivendo tempos sombrios, muito sombrios. Olha, eu vou divergir dessa ideia de que o Flávio Dino é imparável. Eu acho que essa decisão do Supremo Tribunal Federal é um tiro no pé daqueles que defendem o PL da regulação. Porque todo usuário do Telegram que recebeu as duas mensagens... Foi uma tiração de sarro, né? Essa mensagem também. Exatamente. Eu gostei muito. Eu achei então, eu acho que a gente não pode perder de perspectiva o fato de que a sociedade ainda tem voz e que o Congresso Nacional irá votar o PL. Então, eu acho que o recado para parar o Flávio Dino e para tentar trazer um reequilíbrio institucional é justamente rejeitar o PL 2630. Então, eu acho que isso é possível desde que a sociedade faça sua parte, sendo vigilante e cobrando os deputados e senadores de que votem em favor da liberdade. Eu tenho uma pergunta muito especial para você, tá? Mas você quer fazer uma observação? Eu concordo. Porque eu quero saber da sua experiência de parlamentar, uma coisa disso tudo aí. Pode falar. Show de bola, mesmo. Isso aí é essencial. Mas uma coisa que você falou, eu concordo contigo, mas olha que coisa curiosa. O que eles estão fazendo agora? Se nós fôssemos ver o Congresso vazio do povo na questão do adiamento da votação da PL das fake news, o que nós descobrimos? O povo não estava lá. Onde que o povo estava? O povo estava nas redes. Olha que coisa curiosa. Isso foi um sinal de que a rede tem que ser calada mesmo ao absurdo, arrepio, qualquer coisa que se fale juridicamente da lei. E aí, o Pavel Durov, que é o dono do Telegram, ele deu a pior notícia que ele poderia dar para todos nós. Porque ele simplesmente responde de acordo com a estratégia que eles estão adotando. Se ficar nessa encheção de saco e esse país não é um país democrático, eu vou embora. Olha que coisa curiosa. O Telegram foi criado exatamente para não ter como calar a voz do povo contra a tirania. É para isso que o Durov... E não armazenar, e não violar o sigilo da correspondência.